Oi, gente, bem-vindos a mais um Fazendo Cinema comigo, Gui. Então hoje nós vamos falar sobre roteiro, ou melhor, roteiro no humor. Como fazer roteiro de humor? Como fazer humor? Como escrever um roteiro de humor? Será que as coisas mudaram muito de lá pra cá, daqui pra ali? Será que o mercado já está com uma exigência? A sociedade mudou e está exigindo um outro tipo de humor? Para me ajudar nessa videoaula de hoje, eu estou com ele, um amigo, um convidado muito especial chamado Vinícius Antunes. Vinícius Antunes foi roteirista do Sensacionalista, atualmente trabalha no Zorra, classificou inúmeras séries da Rede Globo e, é claro, é pai do Borges, o gato. Primeiro nós vamos discutir, nós vamos debater sobre o jeito de fazer humor. Será que o jeito de fazer humor mudou? Será que tem algo diferente desde quando o Vinícius começou a escrever até hoje, trabalhando no novo Zorra? Bom, Vinícius, por favor, esclareça pra gente o jeito de fazer humor. O jeito de fazer humor é uma coisa que muda o tempo inteiro, né? Se a gente acompanhar a trajetória dos programas de humor no Brasil, a gente vai ver que tem várias formas diferentes de programas, vários modos de escrever programas de humor. Quando eu comecei a escrever humor, o primeiro programa que eu escrevi foi o Sensacionalista, no Multishow, ainda estava no ar, por exemplo, o Zorra Total. Então eram sketches baseados no personagem, as situações, o mais importante ali era o que o ator fazia, e o roteirista ele não era o protagonista do programa. Depois disso, que eu saí do Sensacionalista, eu fui trabalhar no Zorra, que deixou de ser Zorra Total e virou só Zorra. Então existe uma mudança nessa forma de escrever, que o ator ele perde o protagonismo do programa, não que ele não seja protagonista, porque é ele que está em cena, mas ele passa a atender o roteiro. E a situação passa a prevalecer em vez do personagem. Então a gente tem essa mudança de situação predominando no lugar do personagem. Agora é interessante porque às vezes a gente pode pensar assim, então hoje em dia a situação é o mais importante e personagem é coisa velha. Não, são coisas que mudam de tempo em tempo. Se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que sketch já foi predominante há um tempo atrás, depois voltou a ser personagem, ou seja, parece que vai se revezando. A gente vê um programa moderno de humor, do Tá No Ar. Ele tem humor de situação, mas tem personagens também. Tem o hater, o militante do Adnet, tem o apresentador que faz paródia de jornal policial. Então são personagens. Mas o Zorra teve essa grande mudança que é a situação. E o que é importante na situação do Zorra é que a situação ela deixa de ser uma piada em cima daqueles tipos caricaturais que o humor brasileiro sempre fez. Por exemplo, a mulher burra, o português, o travesti. Isso deixa de ser engraçado e que passa a ser a crítica social mesmo. Isso é o que predomina no programa. Pô, maneiro, legal. Mas será que se mudou mesmo? Será que tem uma fórmula pra gente seguir? Será que cada um escreve de uma maneira? Será que existe um jeito certo de fazer humor? Será que todo mundo pensa da mesma forma? O humor, ele tem uma parte que é muito humana, né? Que é essa observação do cotidiano, de você olhar, de você ir até o seu cotidiano e extrair a graça dali, né? Mas tem uma parte que é quase matemática no humor, que é o que faz rir no humor, seja ele um humor antigo, um humor novo, um humor de personagem ou não, que é uma parte mecânica. Por exemplo, repetição. A repetição ela é engraçada e a gente se diverte com isso desde bebê, né? É o de novo, de novo. Um cara cai uma vez, pode ser engraçado. Se ele cai 3 vezes, aquilo é engraçado pra caramba. Chaves, né? Você sabe que a dona Florinda vai agredir o seu Madruga, você ri com aquilo pela milésima vez. Então existe a repetição. A repetição, ela, independente do tipo de humor, ela é uma ferramenta que é usada. Ela é uma mecânica. O exagero é uma mecânica. Você vai construir um personagem, independente se ele é um drag queen, se ele é um bibliotecário, se você coloca um exagero nele, aquilo pode ser engraçado. Se você coloca uma associação de um personagem com outro, você pensa assim, como seria um flanelinha atendendo uma loja no shopping? Você está associando um mundo ao outro. Isso é uma mecânica. Beleza. Então essa é a parte matemática de fazer humor. Agora, o que diferencia de programa para programa é quais são os assuntos, temas e personagens. Porque essa mecânica tem que estar em todos os programas. Então, a diferença que eu vejo hoje tem uma loura burra atravessando a rua e não consegue. A pergunta que a gente vai fazer, a mecânica é uma pessoa que está tentando atravessar e não consegue, né? Então da burrice, da ingenuidade. Mas a pergunta que a gente vai fazer se fosse outra pessoa que não fosse loura, se fosse um homem, também ele poderia não estar tentando atravessar a rua? E posta essa premissa diferente. É um homem que não consegue atravessar a rua. Será que isso não é tão engraçado ou mais porque a gente nunca riu desse homem atravessando a rua?
Então essa que é a grande questão. Será que a piada está nessa loura ou será que está na situação em si? Né? Aí a gente opõe esses dois humores. Né? Embora não seja uma oposição, mas a gente didaticamente pode pensar assim. O mais engraçado está no personagem que é a loura ou o mais engraçado está na situação de não conseguir atravessar a rua? Essa é a pergunta que diferencia muitas coisas. No cinema, geralmente um ator já tem à mão o seu roteirista favorito, o seu braço direito. Né? Porque na comédia, ainda no cinema, aqui no Brasil, tá muito atrelado o filme a esse protagonista. Então, provavelmente, o ator vai querer mexer no roteiro, mudar o roteiro. Por quê? Porque é o filme dele, entendeu? É vendido assim, né? É o filme do Leandro Hassum, o filme da Fabiana Carla, o filme do Rodrigo Santana. Às vezes a gente não sabe o nome do filme. Então, o que acontece? Depois que já se emplacou um filme, né? Porque o primeiro passo é isso, você tentar se encaixar com um ator que você aceite mexer no seu texto, e você tem que ver o quanto você tem de apego com aquele texto ou não, o quanto você quer ganhar dinheiro, e o quanto você quer fazer sua arte, não sei. Aí é uma questão de encontro de interesses. Depois que você acerta esses interesses, que vocês lançaram o primeiro filme e foi um sucesso, esse ator já vai com você debaixo do braço. Então você é o roteirista do filme dele. O que acontece? Você simplesmente vai ser chamado para um outro filme e você vai montar a sua equipe. Então tem um redator final, né, que ele vende essa ideia, e os outros abrem os diálogos. Né? Para você fazer cinema comercial, você depende de bilheteria. E quem chama essa bilheteria? Ninguém vai ver um filme de Vinícius Antunes. Quem é o Vinícius? Ele que escreveu aquela piada. Não, aquela piada não foi... Não existe essa percepção no público. Ele escreveu essa piada. Quem falou a piada foi o Leandro Hassum. Leandro Hassum é engraçado. É o filme do Leandro Hassum. Isso é interessante a gente ver, porque o autor ele tem que ser muito abnegado também, porque aquele texto é o texto do outro, aquele texto não pertence a ele. E talvez tenha muito de verdade nisso, talvez se fosse outro falando teria ficado engraçado, só é engraçado porque é o Leandro Hassum falando. Então você consegue encaixar esses jeitos, né? Você já sabe até a piada que fica boa naquela pessoa ou não. Eu escrevi assim, Leandro Hassum entra num corredor de numa vidraçaria. A gente já sabe que é engraçado. Bom, não, agora ele tá magro, né? Tem essa dificuldade. Mas ele gordo, entra numa vidraçaria e a pessoa entrando ali, você já imagina que ele vai fazer, ele vai criar ali 1000 situações, tal, aprontando 1000 confusões com a sua turminha. Então você já imagina que isso vai acontecer. Então esse casamento, né, que é a chave do sucesso entre o roteirista e o ator no cinema de comédia, que é o caminho para se fazer sucesso. Mas antes de você escrever, a gente tem que ter o quê? Uma ideia. As ideias podem ser muito generalizadas, pode ser universal no mundo da arte, tanto para cinema quanto para TV, quanto para uma pintura, tanto para o teatro. As ideias surgem da nossa cabeça e depois você passa para algum lugar. Vem aquela série de processos chamado brainstorm, quando você começa a imaginar uma série de coisas baseada num filme, baseada numa cena que você viu na rua. E aí, o que você faz a partir do estalo que vem na sua mente? Bom, no meu caso eu uso um bloquinho. Aqui, como vocês podem ver, né? Não sei se tá com o foco, gente, meninas. Eu anoto tudo no bloquinho, mas será que esse é o jeito certo? Como é o processo de ideia? Será que a ideia do humor é diferente? Será que a ideia pode ser influenciada? Todo mundo pode ter uma ideia para o humor? Como é o processo criativo? E como é usado o processo criativo no mercado de trabalho hoje? Vinícius, por favor, como é que é o seu processo criativo? O meu processo criativo, ele se dá de várias formas. Mas tem algumas coisas que se repetem. Por exemplo, o primeiro estar sempre com um lugar para anotar as ideias. Antigamente eu andava muito com bloquinho, só que eu comecei a perder meus blocos, não entendia a minha letra, porque eu anotava no lugar, então eu resisti, porque a gente tem aquela coisa romântica de querer, não, eu sou um roteirista, tem que andar de bloquinho, de Moleskine, né? Muito mais interessante, andar de Moleskine, eu abro, anoto, tem aquele romantismo, né? Mas aí eu vi que não estava dando certo, que eu estava me perdendo, não entendi. Eu ia ler, o que é isso que eu escrevi? Aí eu passei a anotar no próprio celular. Eu anoto no celular e assim, uma coisa muito importante que fica de dica para o mundo. Compartilhem, tem ferramentas que você anota e logo compartilha nas nuvens e você pode acessar de qualquer lugar. Porque eu fui assaltado recentemente, levaram meu celular e levaram algumas ideias ali que eu nunca mais pude retomar. Então é importante que você tenha isso compartilhado. Feito isso, existem duas formas assim que eu tenho muita ideia. Uma é ir fazendo coisas, sai, vai no supermercado, sai, vai na padaria, conversa com pessoas diferentes, vai num lugar diferente, vê coisas diferentes, porque isso vai te trazer ideia. E outra assistam coisas. Vê referência de humor mesmo, leia coisas engraçadas, vê o que as pessoas estão falando no momento de humor. Não para você copiar aquilo, né? Mas porque às vezes
um princípio de ideia te leva para 10 oportunidades, né? Eu gosto muito de ver apresentações de humor, seja stand-up que seja, né? Eu nem gosto muito do gênero stand-up, mas eu fico pensando assim, às vezes o cara fez uma piada, por exemplo, o Porchat tem uma que ele faz uma brincadeira... se ele tá na guerra, né, e ele não ia conseguir identificar quais eram os inimigos. Tipo Game of Thrones, ele ia dar espadada num cara, ia dar espadada no... Qual é o cara certo? Aí vem outro cara. Então, pô, olha que premissa interessante. Ele só foi até aí. Será que eu não poderia ficar viajando aí para fazer outras coisas com essa premissa do Porchat? Então o que seria o Vinícius pensando sobre o Porchat, né? Então o Porchat foi até aí. Mas aí se eu quisesse ir além, pô, aí o cara aí na hora que ele vai esfaquear é um amigo que ele não vê há muito tempo. Então, caramba, você aqui, pô, agora a gente está em outra situação. A gente começa a conversar. Nota que eu peguei uma premissa do Porchat e estou indo além. Então, repare que é uma coisa interessante é você também dialogar com os outros humoristas que estão fazendo. E aí, anoto e começo a pensar o diferente naquilo. Porque tem uma coisa que é assim, às vezes a gente pensa a piada também e pensa assim, caraca, essa piada é engraçada. E às vezes a primeira ideia não é a melhor, né? E as pessoas só vão até a primeira ideia. As pessoas que não começam com humor, que não trabalham com humor, elas não têm obrigação de ir além. Então vamos supor, você está vendo um jogo do Brasil na televisão, né? Um campeonato do Brasil e tal, e o Galvão Bueno fala, e o próximo jogo a seguir, amigos, vai ser México-Peru. Aí você fica, México-Peru, ha, 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 e você se ri com a sua mãe e tal. Só que aquela piada, nota, é tão óbvia que não é isso que você vai levar ao programa. Você tem que tentar ir além daquilo, sabe? Já no cinema é um pouco diferente pra TV, né? Eu comecei a escrever um filme, que é o filme do Sensacionalista, e aí a gente começa a pensar assim, uma situação só basta para sustentar um filme? Porque se a gente pensar o sketch do Zorra, pensar a notícia, mesmo filmada do Sensacionalista, ela tem um fôlego muito diferente de uma hora e meia de filme. Então o que sustenta esse filme? Não basta você ter uma ideia. Você tem que ter uma trama principal, tem as outras tramas paralelas, então você começa a pensar nas várias tramas que podem ligar aquilo. Então vocês são estudantes de cinema, vamos pensar uma coisa mais clássica. Se a gente pegar Monty Python, né? A gente pegar Monty Python, que é um grupo de comédia em inglês, a gente pensar A Vida de Brian, né? Que é um filme que é centrado num personagem, mas é um filme de sátira. A premissa do filme é, e se alguém nascesse no mesmo dia e hora que Jesus, nas mesmas condições, só que numa manjedoura próxima? Como seria a vida dessa pessoa? E é interessante de pensar, olha que premissa brilhante, né? A gente pensando ideia, porque assim, ninguém que nasce no mesmo dia de Jesus tem importância, porque você nasceu no mesmo dia de Jesus, o que interessa o seu aniversário, né? Então olha que premissa bem sacada, olha a diferença que uma ideia tem. Essa ideia tem fôlego para sustentar um filme? Sim, essa ideia tem fôlego para sustentar um filme. Pô, nota que você pode fazer toda a vida do cara. Então assim, muitas vezes a gente leva uma ideia pro próprio Zorra e pensa assim, isso tem fôlego para um sketch, tem fôlego para uma piadinha curta, rapidinha, é só um trocadilho, cara, isso aí é tão grande que poderia ser um filme, não é para ser um sketch. E assim, o filme no Brasil de comédia está muito mais ligado ao ator e ao personagem que ele representa do que a grande sacada em si. Isso eu tô falando, né, os sucessos de bilheteria. Claro que você vai ver no cinema alternativo pessoas que trabalham diferente. Mas se você pensar assim, já é há um tempo. Quais eram os grandes filmes de grandes bilheterias no Brasil de comédia? Na minha época, por exemplo, Os Trapalhões. Nota que a gente ia ver o filme porque era o filme dos Trapalhões. Não importa o que os Trapalhões façam. Era o filme dos Trapalhões. Então a gente vai ter essa diferença, né? Eu citei alguns exemplos para trabalhar para televisão, mas no cinema, provavelmente no Brasil, quem vai fazer sucesso com os filmes, nota que eu estou falando de sucesso, eu não estou falando de arte, eu não estou falando disso. Quem vai fazer sucesso, vai ter bilheteria no Brasil, vai ser aquela pessoa que sustenta um público, que traz público para ela. O Paulo Cursino, que é o roteirista dos filmes do Hassum, ele inclusive tem uma perspectiva bem interessante sobre como trabalhar com roteiro de filme, com a ideia para os filmes. Ele fala assim, muitas vezes as pessoas chegam do meu lado e falam assim, cara aí, eu tenho uma situação que é brilhante. A mulher vai na feira e acontece isso. Muito engraçado, né? Isso não me serve de nada, isso não dá um filme. Em compensação, quando alguém chega assim, cara aí, meu porteiro é uma figura sensacional, dá um filme, ele é um personagem tal, ele fala, pô, eu quero acompanhar a vida desse cara. Então nota, a gente está falando do maior roteirista dos filmes do Hassum, né? Das grandes bilheterias do Hassum, e ele pensa mais no personagem nesse tipo
do que na situação. Hoje na TV, a gente está pensando na situação e não nesses tipos. Então a gente tem essa diferença aí de como trabalhar essas ideias de humor e esse roteiro de humor, que é uma das formas que se faz hoje no Brasil. Porém, contudo, entretanto, todavia, agora a gente já pode escrever um roteiro. Não. Antes mesmo de você escrever o roteiro, você tem que escrever um storyline. Bom, bugou? Não sabe o que é um storyline? Eu explico pra você. O storyline nada mais é do que o resumo do resumo da sua história. O storyline é escrito em apenas 6 linhas, e se você não consegue fazer isso, meu filho, por favor, pense novamente na sua ideia, porque obviamente ela não está forte o suficiente. Bom, além disso, o storyline tem que conter o gênero da sua história. É uma comédia? É um terror? É um drama? Bote isso no seu storyline. Ele é uma linha da sua história, como diz o próprio nome. O storyline é a coluna da sua história. É aquilo que vai vender o seu produto, é aquilo que vai induzir o produtor a comprar a sua história. Então, por favor, não erre. Isso no cinema, mas na TV, no teatro e em outros lugares tem maneiras diferentes do storyline ser feito. Na televisão, por exemplo, o storyline pode ser feito oralmente, porque é uma coisa mais instantânea, mais rápida. Você tem que vender logo o seu produto. Vamos descobrir um pouco mais como é que é isso na TV, já que no cinema já disse, né? Com você, Vinícius. No Sensacionalista, o storyline ele era mais importante do que no Zorra. O Zorra, como ele é uma coisa muito retratos do cotidiano, essas pequenas ações que eu vou vendo funcionam quase como um storyline. Eu vou anotando aquelas ideias e quando a gente vai falar as ideias para ir para o programa, a gente já está com ela além do storyline. Às vezes a gente já tem até diálogos abertos, tudo isso. No Sensacionalista, não. O Sensacionalista eram reportagens, né? Então a gente tem que vender a ideia da reportagem. Então ela tem que ser interessante, ela tem que ser um argumento, ela tem que ter diferença para isso. O que essa reportagem é de diferente das outras. E aí o storyline ele tem mais força. Você vende aquela premissa para que ela sustente uma matéria inteira, né? Por exemplo, teve uma que eu fiz para o Sensacionalista no Multishow, que era vendedor de churrasquinho é processado por dizer que churrasquinho era de gato, mas não era churrasquinho de vaca mesmo. Então era processado por propaganda enganosa. Isso sustenta uma matéria inteira de 6 minutos? Sustenta. Então como é que faz? Você vai lá, bota o repórter, entrevista ele, faz uma reportagem investigativa. Agora, pro Zorra, como é uma situação, na verdade, ele tem um processo diferente. O Zorra tem 3 processos bem claros de produção de ideia. Que é você consigo mesmo em casa, pensando em suas ideias. Então você tem esse primeiro momento assim, que você tem a ideia, eu vou fazer uma piada com a pessoa que está gravando um vídeo, mas ela não pode olhar para a câmera para parecer que é um diálogo natural. Então você está conversando aqui e a pessoa está ansiosa, quer olhar para a câmera, mas ela não pode, ela tem que olhar para você. Então eu vou fazer uma brincadeira com isso, do personagem que não consegue olhar para a câmera. Então tá, eu tenho essa primeira ideia. Só que se eu chegar com isso e vender na mesa, isso não vai passar, porque isso é quase nada. Então tem que pensar mais. O que move esse personagem? Qual o medo dele? Qual o problema dele com a câmera? Então eu vou abrir mais. Então eu tenho o texto, né? Então já tenho o primeiro texto e tal. Então no Zorra a gente vai para uma espécie de pitching, que você já vai vender a sua ideia. Então você chega, tem outros 9 roteiristas em volta da mesa, tem um redator final, você vende a sua ideia, você fala a sua ideia, e as pessoas na hora já vão dar sugestões na sua ideia. E se esse personagem fosse uma mulher, não seria melhor? Porque a gente está precisando escalar mais atrizes mulheres. E se esse personagem fosse negro? Então as pessoas vão dar outra ideia. E se não fosse uma câmera, fosse máquina fotográfica? E as pessoas vão começar a surtar em cima daquela ideia, dar ideias. E o redator final, ele é um mediador. Ele vai ver, não, isso é bom, isso é melhor, não, isso é pior. Ele vai conduzindo aquela reunião. Depois que a gente fecha, né, acabou a segunda etapa. Então a primeira é eu comigo em casa. A segunda eu com os roteiristas. A terceira eu pego o que foi anotado, né, que é uma escaleta. Então a gente já parte para a escaleta. A gente substitui esse storyline direto por uma escaleta. A gente tem a escaleta ali com o que foi feito as ideias. Eu trago para casa e aí abro o roteiro final, que ele vai para o redator final, que ainda pode fazer mudanças depois. Então são essas 3 partes assim que a ideia, desde o nascimento dela até ela chegar na mão do diretor, ela funciona no Zorra.
Bom, valeu, Vinícius. Gente, nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a visualização de vocês. Eu espero ter esclarecido tudo. Eu espero ter ajudado com as minhas dicas e com as dicas do Vinícius. E é isso aí. Até a próxima. Um beijo, um abraço. Valeu. Na TV, geralmente, um ator... Bota isso, Guilherme. Bom, as ideias, né? Ideias podem ser muito generalizadas, podem ser universais, de maneiras diferentes de storyline ser feito na televisão. Oi, gente, bem-vindos aí. Eu anoto tudo no bloquinho, mas será? Mas será que esse é o jeito certo?